as abelhas sem ferrão do Brasil, a mandaçaia é com certeza uma das mais desejadas, mas ao mesmo tempo é uma das mais difíceis ou mais complicadinhas de serem capturadas em iscas pet. E sabe por que isso acontece? Porque na maioria das vezes, se você for parar para analisar, as pessoas estão instalando iscas que não estão preparadas para capturar a mandaçaia e principalmente em locais que não são de ocorrência da mandaçaia. Eu não tô falando de cidade ou de estado não, eu estou falando realmente da região que você está instalando as suas iscas. Por isso, hoje eu vou te ensinar alguns pulos do gato para captura certeira da abelha mandaçaia. Mas antes de te falar qualquer coisa, roda a vinheta. Antes de falar sobre mandaçaia, eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês que me falaram. Na verdade, foi a Júlia que disse, né? É uma superstição que acontece nesse canal. Se você passar por esse vídeo sem curtir, compartilhar e principalmente se inscrever no canal, se você faz isso, passa sem curtir e se inscrever, você vai ficar 7 anos sem captura. Agora, pra você não ficar 7 anos sem captura, clica no botãozinho de curtir, se inscreve no canal se você já não tiver inscrito, que é sucesso, as capturas vêm rapidinho pra você. Fechado? E aí, já curtiu? Já se inscreveu? Maravilha, então bora pro vídeo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender, pra aumentar a nossa chance de capturar a abelha mandaçaia, assim como pra qualquer outra espécie de abelha sem ferrão, é um pouquinho mais sobre a abelha mandaçaia. Justamente isso, temos que entender um pouco mais sobre a espécie que a gente tá querendo capturar. E a primeira coisa que eu tenho para dizer sobre a mandaçaia é sobre as diferentes variedades de mandaçaia que existem em todo o Brasil. Pode ser que a mandaçaia que eu estou me referindo aqui, no sudeste, no sul, no centro-oeste aqui do Brasil, não seja a mesma mandaçaia que você está acostumado a ver, ou que você já pesquisou, ou que você conhece que está ocorrendo perto de você. Por isso mesmo é importante a gente se situar com relação a qual espécie de mandaçaia a gente está abordando aqui. E existem principalmente 4 espécies comumente chamadas de mandaçaia disponibilizadas aí por todo o Brasil, espalhadas por todo o Brasil, é claro, cada uma com sua região de ocorrência natural. A primeira é a Melipona quadrifaciata, que são as mandaçaias, que ocorrem aqui pro sul, sudeste, pegam um pouquinho aqui do nordeste, dessa faixa litorânea, e podem se espalhar um pouquinho aí pro centro-oeste brasileiro. A Melipona quadrifaciata, ela é uma espécie principal dividida em 2 subespécies. A Melipona quadrifaciata MQQ, muito comum no sul do Brasil até o estado de São Paulo, e a Melipona quadrifaciata antidioides, que é chamada popularmente de MQA, muito comum a partir do estado de São Paulo, pegando um pouquinho aqui dessa faixa também nordeste para os outros estados do sudeste e um pouquinho aí pro interior de São Paulo, próximo aí da área de transição com o Cerrado também. E ainda falando sobre a Melipona quadrifaciata, essas 2 subespécies, nas áreas de ocorrência conjunta de ambas as duas, que é o estado de São Paulo, onde ocorre tanto uma quanto outra, a possibilidade de formação de um ser híbrido, originário do cruzamento dessas 2 subespécies, que a gente chama de híbrido de mandaçaia. É uma mandaçaia meio termo entre as quadrifaciata antidioides, MQA, que tem as listras amarelas interrompidas, e entre a MQQ, que é a quadrifaciata, que tem as linhas amarelas contínuas. Ela é essa que vocês estão vendo na foto. Uma linha um pouco contínua, meio interrompida, fica ali entre essas 2 subespécies, justamente porque é um cruzamento das 2. Bom, e além dessas mandaçaias, a gente tem algumas outras espécies que também são chamadas de mandaçaia, como por exemplo, a Melipona mandacaia, que é a mandaçaia do sertão ou mandaçaia da caatinga. Ela justamente ocorre na região de ocorrência da caatinga, onde está inserido o bioma da caatinga. É uma espécie de mandaçaia muito produtiva, apesar de estar inserida no sertão brasileiro, e muito comum nas criações em meliponários do sertão pernambucano, do sertão alagoano, do sertão lá da parte do nordeste brasileiro. A Melipona mandacaia, ela é muito comum e diferenciada das outras por ter as listras amarelas do abdômen bem preenchidas, ou seja, elas preenchem quase que boa parte do abdômen, diferente da quadrifaciata ou quadrifaciata antidioides, que tem as linhas amarelas bem fininhas. A Melipona mandacaia tem as linhas amarelas bem grossas, preenchendo quase todo o abdômen, como vocês estão vendo nessas 2 fotos comparativas aí. Além da Melipona mandacaia, a gente tem também a Melipona quinquifaciata, que é chamada popularmente de mandaçaia ou, principalmente, mandaçaia de chão. A mandaçaia de chão é facilmente diferenciada das outras espécies de mandaçaia, principalmente por construir os seus ninhos no solo, justamente por isso é chamado de mandaçaia de chão, e também por, ao invés de ter 4 linhas amarelas no abdômen, como a Melipona quadrifaciata, justamente por esse o nome científico, ela tem 5 linhas no abdômen.
Por isso, seu nome científico é Melipona quinquefasciata. Outro fator que ajuda a gente a diferenciar é que o tórax dela não é escuro, negro, como nas quadrifasciata. É um tórax pendendo um pouco para coloração ruiva, como vocês estão vendo nessa imagem. Então facilita bastante a identificação dessa espécie. E por fim, mas não menos importante, a gente tem uma espécie de mandaçaia que é chamada de mandaçaia do Pantanal, ou mandaçaia pantaneira, que é a Melipona favosa urbigni ou Melipona urbigni depois da última alteração na nomenclatura científica dessa espécie. Essa é uma abelha que ocorre preferencialmente no bioma do Pantanal, na região do Mato Grosso do Sul principalmente, mas também pode se espalhar um pouquinho para o sul do Mato Grosso. É uma espécie muito comum em meliponários da região, muito bonita, porque é uma espécie que tem uma coloração ruiva bem viva no seu tórax e abdômen bem manchado, preenchido de amarelo, o que torna a coloração dela única e muito desejada entre os meliponicultores. A Melipona favosa urbigni, ela é uma espécie que está ameaçada de extinção no estado do Mato Grosso do Sul e também Mato Grosso, muito porque o bioma de ocorrência dela, o Pantanal, está sofrendo muito com as derrubadas de vegetação para a criação de gado. Por isso mesmo é uma espécie que, se você está inserido na região de ocorrência dela, eu aconselho que você estude e mantenha ela no seu meliponário para ajudar a conservar essa espécie dentre as espécies de abelhas sem ferrão brasileiras. Bom, mas de todas essas mandaçais que a gente conversou aqui, a gente vai abordar especificamente sobre a captura da Melipona quadrifasciata, que pode ser tanto a MQQ para o sul do Brasil, quanto a MQA que pega de São Paulo até para cima, como a gente acabou de dizer. Fechado? As outras mandaçaias não abordaremos nesse vídeo, fica para próximas oportunidades aqui do canal. Bom, entendido isso, pode ser que você me pergunte, mas Gabriel, por que é mais difícil capturar mandaçaia? Eu capturo jataí nas minhas iscas PET, mas a mandaçaia eu não capturo. Eu já tô em uma região que ocorre mandaçaia, não tô capturando. Ou eu tô instalando em uma região e não captura o mandaçaia. O que pode estar acontecendo, Gabriel? Bom, como eu disse pra você que a gente precisa entender a espécie para entender de fato como aprimorar, aumentar a eficiência das capturas dessa espécie. A mandaçaia, ela é uma espécie com características únicas, muito diferente de outras espécies como a jataí, por exemplo, que ela tem uma abrangência muito grande de ocos para nidificação, uma abrangência muito grande de pasto para coleta do seu alimento, então é uma abelha muito versátil. A jataí está adaptada a centro urbano, tá adaptada a meio rural, a meio natural, nidifica em oco de 5 litros, em oco de 3 litros, em oco de 1 litro, a jataí entra em praticamente qualquer lugar. Não tem erro para capturar a jataí, afinal, ó, como a gente viu, ela é muito versátil. Mas a mandaçaia não. A mandaçaia é uma espécie específica com relação ao local de nidificação, específica com relação ao pasto que utiliza para coleta de alimento. E se a gente não atende a essas especificidades na hora de construir, preparar e instalar uma isca PET para captura de mandaçaia, obviamente essa isca não vai ter resultados positivos com a captura da abelha mandaçaia. Então a primeira coisa que a gente precisa entender para aumentar a eficiência de captura de mandaçaia é o tamanho do oco natural que as colônias de mandaçaias procuram para a construção dos seus ninhos. Afinal, é a partir desse tamanho que a gente desenvolve o tamanho correto da isca PET que a gente tem que utilizar para atrair a atenção das abelhas escoteiras de colônias de mandaçaia e viabilizar a construção de um novo ninho nas nossas iscas PET. Entendendo isso, bora lá! Os ocos que a abelha mandaçaia procura para a construção dos seus ninhos têm, em média, de 3 a 5 litros. Ou seja, se você for preparar uma isca para captura de mandaçaia, você vai preparar qual tamanho de isca? De 3 a 5 litros de volume, que é exatamente o volume que a mandaçaia está buscando naturalmente para a construção de seus ninhos. E além disso, uma coisa muito importante da gente entender, que faz com que a gente tenha bons resultados com a captura, é o local onde pode ocorrer esse oco para captura de mandaçaia, para enxameação de uma mandaçaia. Pensa comigo, se você precisa de um oco de 5 litros, você vai buscar esse oco em uma árvore que tem esse tamanho, essa dimensão? Não vai ter. Não tem como ter um oco desse tamanho disponível nessa árvore. Se você precisa de um oco de 5 litros, você vai procurar instalar a isca num graveto? Não vai, porque a abelha escoteira não vai procurar essa dimensão de árvore para construir os seus ninhos. Se você precisa de um oco de 5 litros, você precisa instalar as iscas para captura de mandaçaia em regiões mais conservadas, que tem a possibilidade de ter árvores de tronco grande, que possam comportar no seu interior um oco de pelo menos 3 litros até 5 litros, que é o tamanho que a mandaçaia precisa para a construção do seu ninho. Entende? É esse contexto que a gente precisa entender
para começar a aumentar a eficiência dos resultados que a gente tem com as nossas abelhas, nesse caso, com as capturas de mandaçaia. Por isso mesmo, iscas preparadas do tamanho errado, menores do que 3 litros ou muito maiores do que 5 litros, não facilitam a captura de mandaçaia. Então é melhor que você já abomine essas iscas caso você queira capturar a abelha mandaçaia. Segunda coisa, iscas instaladas nos locais errados, que são, principalmente, locais fora da região de ocorrência da mandaçaia, que nesse caso não tem nem possibilidade de você conseguir captura. Afinal, para capturar uma mandaçaia, você precisa ter ninhos naturais por perto. Segundo, instalar em árvores que a abelha escoteira de mandaçaia nem está procurando para construir o seu ninho, porque são árvores muito finas. Por isso, procure instalar em árvores grossas. Bom, e a partir de agora, nesse vídeo, eu quero que você preste muita atenção, que eu vou te passar 3 regras certeiras para aumentar a sua eficiência de captura da abelha mandaçaia. Então pega um papel e uma caneta e fica pronto para anotar tudo. Primeira regra: prepare a isca correta. Como a gente mesmo disse, colônias de mandaçaia precisam de pelo menos, no mínimo, 2 a 3 litros de oco para a construção dos seus ninhos naturais. Por isso você vai precisar destinar o tamanho das iscas que você vai escolher a esses volumes para contemplar as capturas de abelha mandaçaia. Além disso, as iscas que você prepara para capturar a abelha mandaçaia precisam ter a entrada correta para a captura de mandaçaia. Nesse caso, é uma isca capturada com jataí, mas exemplifica bem o pito de entrada que a gente tem que utilizar para capturar a abelha mandaçaia, a entrada de funil de garrafa PET. Afinal, o funil de garrafa PET na entrada da isca permite a construção correta do pito de entrada da mandaçaia, que são essas raias convergentes de barro que você está vendo na tela. Quando a gente tem um funilzinho, principalmente funis pequenos, de garrafinhas de meio litro ou 250 ml, o pito de entrada da mandaçaia é construído em toda essa estrutura, e depois, na hora da transferência, por exemplo, você pode simplesmente retirar aqui o funil de garrafa PET e encaixar esse funil na caixa que você está usando para fazer a transferência dessa isca, e ela já vai estar com o pito de entrada correto da colônia. Isso facilita muito a aceitação das operárias que sairão durante a transferência dessa nova caixa que você está utilizando. Ó, pensamento de meliponicultor consciente. E por fim, para potencializar as iscas que você está construindo, é importante que você use um atrativo correto para chamar a atenção das abelhas escoteiras da colônia de mandaçaia e com isso aumentar a eficiência das suas iscas. E um atrativo correto para captura de mandaçaia é um atrativo misto que tenha na sua composição geoprópolis de abelha mandaçaia. Afinal, o odor do extrato de própolis da geoprópolis de abelha mandaçaia, que é justamente o odor das colônias de mandaçaia, tem um fundo muito resinoso. E se a gente não coloca um geoprópolis, que é como um geoprópolis de mandaçaia, que tenha muita resina na sua composição, o odor do atrativo fica pouco resinoso, pouco próximo do que é o odor de uma colônia de mandaçaia. E isso pode acabar diminuindo um pouco a sua taxa de captura de sucesso de colônias de abelha mandaçaia. Por isso mesmo, opte por um atrativo que utilizou na sua composição materiais de colônias de mandaçaia, como o atrativo misto da Empório Amo. E além do preparo da isca correta, a gente tem a segunda regra na captura de abelha mandaçaia, que é: instale a isca no local correto para capturar a abelha mandaçaia. Eu costumo usar uma frase para os meus alunos que faz muito sentido quando a gente está falando de captura: não tem como tirar leite de cabra de uma vaca e vice-versa. Então, se você não tem mandaçaia na sua região, não tem como ter captura de mandaçaia. Além disso, se você não instala a isca onde estão ocorrendo as mandaçaias ou próximo disso para aproveitar o raio de enxameação dessa espécie, não tem como você ter mandaçaia. Então não adianta você instalar suas iscas muito longe dos ninhos naturais ou não procurar para saber se tem ninhos naturais na sua região. Você só vai ter captura de mandaçaia se você instalar sua isca, primeiro, em uma região onde ocorra a mandaçaia, que esteja dentro desse raio de ocorrência natural, dos estados de ocorrência natural dessa espécie, como a gente disse no começo desse vídeo. E segundo, se você instala muito distante de onde estão os ninhos naturais. Por isso mesmo, procure identificar os ninhos naturais, ou pelo menos procure nas flores e veja se tem mandaçaia forrageando. Se tiver, pode instalar por perto dessa região a sua isca PET, que você vai estar dentro da região de forrageio, que é consequentemente a região também de enxameação dessa colônia. Mas lembre-se, quanto mais próximo do ninho natural você instala sua isca, maiores as chances dela ser ocupada por uma enxameação. Só que não vai me instalar essa isca tão perto do ninho que pode acabar dando problema. Então escolhe uma distância entre 3 a 5 metros do ninho natural
natural que você identificou e instale as iscas nessa distância que você vai ter uma boa taxa de sucesso. Além disso, procure, como a gente disse, árvores grandes, que podem comportar ocos grandes e que são naturalmente mais procuradas pelas abelhas escoteiras de colônias de mandaçaia para a construção dos seus ninhos. E lembre-se de, na hora da instalação, você escolher uma altitude correta para instalar a sua isca, que é a altitude média que as mandaçaias utilizam para a construção de novos ninhos, para sua enxameação, que parte desde o nível 0, ou seja, nível do solo, até mais ou menos uns 2,5 metros, 3 metros de altura. Fechado? E por fim, para uma captura eficiente de abelha mandaçaia, aposte na instalação de diversos formatos de iscas e também tamanhos, variando entre os 3 e os 5 litros. Aí vale também enterrar algumas iscas para capturar mandaçaia, afinal elas estão também adaptadas a construir os seus ninhos a nível do solo ou muito próximo disso. Então as iscas enterradas com a entrada de conduíte e o funil de garrafa PET na ponta também podem facilitar uma boa captura de uma boa colônia de abelha mandaçaia. E por fim, a terceira e última regra das capturas de mandaçaia é entender a ciência da enxameação. Você precisa olhar para sua isca pensando como uma abelha escoteira de uma colônia de mandaçaia. Qual a altura que você precisa para construir o seu ninho? Qual o tamanho de oco? Quais as características desse oco? Quais os locais que você se dirige? Quais as plantas que você usa para forrageio que precisam estar ocorrendo na região para que tenha ocorrência e possibilidade de se desenvolver um ninho de mandaçaia nesse local? Existe muito mais ciência por trás da enxameação do que simplesmente instalar uma isca de qualquer jeito em qualquer lugar. E é justamente isso, esse fator, que separa as iscas de sucesso com muitas capturas das iscas que acabam estragando instaladas sem capturar nada, ou pior, capturando formigas e aranhas. E é pensando nessa dificuldade que eu criei o mais novo livro do projeto Abelha no Mundo Afora, um e-book, um livro digital. O nome dele é Manual da Captura de Abelha Sem Ferrão, que vem com a proposta de descrever toda a ciência da enxameação, aplicada de forma eficiente e prática no dia a dia e na vivência de todos os meliponicultores espalhados por todo o Brasil. O Manual de Captura de Abelha Sem Ferrão, ele é da série Manuais do Meliponicultor Consciente, uma série exclusiva que está começando a ser publicada aqui no projeto Abelha no Mundo Afora. E adquirindo o seu Manual de Captura de Abelha Sem Ferrão no pré-lançamento, além de todo o conteúdo que te fará dominar a ciência das capturas de sucesso, das iscas que capturam mais, você vai ter direito de participar de uma mentoria aceleradora de capturas exclusiva juntamente comigo, para potencializar ainda mais os seus resultados de sucesso com a captura de qualquer espécie de abelha sem ferrão que esteja ocorrendo na sua região. Chega de iscas que não capturam, chega de capturar formiga, chega de capturar aranha, chega de ver isca estragando na mata sem que você tenha uma captura, chega de terem sucesso com as suas capturas de abelha sem ferrão. Aproveite o desconto do pré-lançamento e essa condição exclusiva de participação na mentoria aceleradora de capturas junto comigo e clica no link que tá na descrição desse vídeo e também nos comentários para você ir para a página para adquirir o seu próprio manual das capturas de abelha sem ferrão e pôr um ponto final no insucesso das suas capturas. Eu te espero lá no Manual da Captura de Abelha Sem Ferrão para te explicar toda a ciência da enxameação que faz com que os meus alunos meliponicultores conscientes capturem até 80% das suas iscas. E é claro, te espero dentro da mentoria aceleradora de capturas, exclusivo para quem adquirir o Manual da Captura de Abelha Sem Ferrão no pré-lançamento. Corre que ainda dá tempo de você participar comigo, fechado? Um grande abraço do maior abelhudo de todos, gratidão por todos terem acompanhado esse vídeo até agora. Espero que essas informações possam ajudar vocês de alguma forma. E se você gostou, lembre-se de curtir e se inscrever no canal para acompanhar cada vez mais vídeos como esse. Um grande abraço do maior abelhudo de todos e até a próxima, pessoal. Fui!